Entre amigos, mais uma vez. Coisa boa, não? E agora com um amigo, mais um amigo. Aliás, todos os que vêm aqui são muito especiais. Vocês já viram, vocês já reconheceram grande parte deles, não é verdade? E hoje tem uma pessoa com uma história muito, muito bonita e diferente da maioria dos que passaram aqui. Eu estou falando de Sérgio Rufino. Então, oi, boa tarde para todos, ou boa noite, ou bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, entre amigos, essa grande amiga Zódia. Eu fico sempre um tanto nervoso em dar entrevista, em falar de mim, mas vamos lá, eu acho que é um papo mais descontraído. Nós vamos bater papo. Vamos bater papo. Bom, Once Upon a Time. Pronto. Agora eu vou ter que dublar o Sérgio Rufino. Vou fazer o quê? Chama o tradutor. Era uma vez um menino lá do interior, com 16 anos, resolveu fazer teatro. Você já começou pensando em fazer teatro? Já era um projeto de tua vida? Não, sabe como aconteceu? Aconteceu muito por acaso. Eu quando menino, eu nunca pensei em fazer teatro, em ser um ator. Né? Mas eu lembro que teve um ano lá em São José do Rio Preto, que é a minha cidade, que a prefeitura promoveu um curso de iniciação teatral gratuito, um curso de férias, no período de férias escolares, né? E tinha um amigo meu que estudava comigo, doido para fazer esse curso, mas ele não queria ir sozinho. Então ele praticamente me obrigou, assim, de tanto que ele insistia. Eu falei, tá, vamos lá fazer o curso de iniciação teatral, não vou fazer nada nas férias mesmo, né? Quem sabe a gente se diverte um pouco. Menina, apaixonei, assim, né? O bichinho pegou, e teatro para mim foi, acho que todo tipo de arte, né? Mas o teatro, no meu caso, foi muito revelador, né? Abriu a minha mente, a minha cabeça, me curou de muitas coisas, né? Logo no início eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, não só o teatro em si, a arte, mas enfim, conviver com essas pessoas que têm essa cabeça maravilhosa, legal, que almeja um futuro, que enxerga muito mais além, né? É isso que eu quero estar com essa gente. Quero fazer parte disso. Quero fazer parte disso. E claro, conforme eu fui fazendo e fui atuando, porque desse curso de iniciação teatral já surgiu um grupo lá em Rio Preto, que era o Grupo Vivência, e que tínhamos nesse grupo, sei lá, eu acho que quase 30 pessoas, era um grupo gigante. E o nosso primeiro trabalho foi um texto do César Vieira, sim. O Rei Momo. Olha! Era um musical, já na época era um musical, né? Enfim, é um musical brasileiro. Nessa época... Crítico. Crítico, muito político, né? Muito político, o César tem uma linguagem... E nesse período, quer dizer, para fazer essa peça, nós convidamos, quer dizer, o nosso diretor convidou um grupo de música regional ali de Rio Preto, que faziam vários festivais de música ali pela região, para tocar com a gente. Aí eu comecei a cantar, enfim, na peça, enfim, até que um dia eles chegaram para mim e falaram assim, oi, você não quer cantar com a gente, não? Assim, entrar para o nosso grupo, que era o Grupo Realejo. A gente faz festivais na região. Eu falei, mas eu como assim? Eu falei, você canta, quer dizer. Eu falei, eu canto? E aí você acha que eu posso cantar em público? Sim, você tem uma voz bonita. Eu falei, tá, se você está dizendo, vamos lá, né? Mas o caso é que, assim, eu desde pequeno, eu convivia em casa já com música. Minha irmã lecionava piano em casa, então eu passava as tardes ouvindo a minha irmã lecionar piano, dando aula. Educando o ouvido. Educando o ouvido, exatamente. Também fiz aula com ela. Então, inconscientemente, eu cantava. Né? Claro. Só que eu não sabia que eu cantava, que eu podia cantar, assim, né? E aí foi. Então, comecei a fazer teatro e cantando com esse grupo. Esse é o diferencial que eu falei no começo do Sérgio Rufino. Ele é um ator de musicais. E como vocês já devem ter reconhecido, uma voz da dublagem. Né? Mas a gente chega lá daqui a pouco. Já. Vamos continuar contando a história do teatro. Menina, aí eu sei que assim, muita gente lá em Rio Preto começava a falar, você sabia que você é um bom ator? Você sabia que você é um bom ator? Eu falei, não sabia, você está me dizendo agora, tá, beleza, obrigado. Então, aí até que a diretora do teatro lá de Rio Preto,
a Meir, ela já tinha trabalhado aqui em São Paulo com a Ruth Escobar, foi assessora da Ruth e tal. Ela teve todo aí um trabalho ligado à política, mas ela era de Rio Preto, e quando ela voltou para Rio Preto, ela foi ser diretora do teatro. E eu estudava piano nessa época, e ela sempre me dava, escondido, a chavinha do piano do teatro, que era um meia cauda e amarra, que eu adorava aquele piano, para eu Som estudar. maravilhoso. Para eu estudar no piano, olha só que generosidade. E numa dessas tardes que eu fui lá estudar piano, depois eu sempre passava na sala dela, devolvia a chave do piano. Ela falou, senta aí, vamos conversar. Você sabe que você é um bom ator, né? Eu falei, as pessoas têm me dito isso. Então, você não pensa em seguir uma carreira e ir para São Paulo? Aí você fazia teatro amador. Fazia teatro amador. Uhum. Você não pensa em seguir uma carreira profissional, ir para São Paulo, tentar alguma coisa? Eu falei, meia, pensar até que penso, eu teria vontade e tal. Então, se você quiser, eu tenho alguns contatos, blá, 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 blá. Aí ela que me acendeu essa lâmpada, né, na cabeça. Eu falei, ok. E foi assim, eu me atirei, vim para São Paulo, arrumei um emprego na época, um emprego de 8 horas por dia. Você trabalhava com o quê? Menina, trabalhava de escriturário na Associação dos Funcionários Públicos do Estado. Fiquei 1 ano trabalhando lá, que foi uma amiga nossa também da minha família que me colocou lá. Sim, porque precisava ter segurança, né? Mas assim, teve um momento que eu falei, bom, eu não posso ficar trabalhando 8 horas por dia, preso num trabalho. Como eu vou fazer teatro? E como é que eu vou fazer teatro? Como é que eu vou investir nessa carreira? Né? Eu não vou ter tempo. Um dia, com a cara e a coragem, cheguei para minha amiga e falei, olha, me dá minhas contas. Ela, o quê? Me dá minhas contas, porque assim, assado. Eu, né? Falei, você tem certeza? Eu falei, tenho. Não tinha. Mas eu disse que tinha. Nós já ouvimos histórias parecidas. Nós não suportamos empregos. É assim, eu acho que você tem que se atirar, ainda mais quando você é jovem. Você tem que arriscar. Fazer uma coisa que te dá prazer, né? E assim, conforme a necessidade vai surgindo, você vai descobrindo caminho, você vai se virando, né? Porque nós, como atores, a gente tem um leque de opções profissionais muito grande. Quando se pensa, hoje, tem que fazer televisão. Não, nós fazemos televisão, fazemos teatro, fazemos cinema, fazemos publicidade, fazemos dublagem. Nós somos atores. E nessa época, assim, depois que eu pedi minhas contas, eu fiz muita animação de festa infantil. Pois é, tem animação. Eu fazia dança também, fazia balé. Então eu fiz muito show em casa noturna, como bailarino, enfim. O que pintasse a gente fazia, né? Claro, ou se não soubesse fazer, aprendia. E parece que no teu caso você nem sabia que sabia. Até um tempo eu fiquei assim, na dúvida se eu seria capaz de fato. E aí você chegou em São Paulo e cheguei em São Paulo. Foi ser escriturário. Em meados de 80, início de 85. E começou a se profissionalizar. Comecei. Então, em paralelo a esse trabalho de 8 horas por dia, logo que eu vim embora para São Paulo, eu voltei a passar o fim de ano lá na minha cidade. E o Everton de Castro é de São José do Rio Preto, não é? Eu acho que ele é de Rio Preto, eu não tenho certeza se ele é de Rio Preto ou se ele é de Mirassol. Não, ele é de São José do Rio Preto. Mas, enfim, eu acho que ele tem família em Mirassol também. O Everton de Rio Preto, o Carlos Capelletti de Rio Preto, né? O Luiz Rossi, que é um puta ator e puta cenógrafo de Rio Preto, é uma usina de talentos da cidade. Então, e aí eu tinha ido vou passar o fim de ano lá com a minha mãe, primeiro ano depois de eu ter vindo embora para São Paulo, né? E o meu ex-grupo de lá, estava montando uma peça de um autor que era de Mirassol, José Safiotti Filho, e me convidou para ir assistir um ensaio no qual o autor estaria lá também para assistir. Aí o Paulo me apresentou, meu diretor, né, me apresentou para o Safiotti, e o Safiotti explicou que eu estava em São Paulo, tentando carreira, e o Safiotti, então, estava sendo montada uma peça dele aqui em São Paulo, por um grupo, e ele me viu como um dos personagens. Ele falou, você procura lá o Clóvis Gonçalves, nosso colega, foi meu primeiro diretor aqui em São Paulo, procura o Clóvis Gonçalves, fala que você, para fazer o teste pro personagem tal.
Foi assim que eu fiz, voltando de Rio Preto, já liguei para o Clóvis, fui lá, fiz um teste, o Clóvis aprovou e comecei a fazer uma E qual peça. foi a peça? Cuore Ingrato, um texto do Safiotti. Era uma comédia romântica, mas também um pouco política, um pouco crítica, né? Nessa época se fazia bastante teatro político, né? E foi assim, a minha primeira peça profissional em São Paulo foi... Porque assim, eu pensava em vir para São Paulo fazer EAD, fazer escola, blá, 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 tava tudo planejado. Uhum. Mas aí pintou esse trabalho e eu já saí trabalhando. E aí, assim, a vida vai te levando, né? Você precisa ganhar dinheiro. No fim, acabei não fazendo EAD, não fazendo EAD escola. nessa época, inclusive, a Escola de Arte Dramática de São Paulo, que está na USP, né? O doutor Alfredo tinha umas regras muito rígidas, Sim. né? Então, o aluno da EAD não podia fazer nada de ator, nem teatro, nem televisão. Ele proibia isso. Sim, sim. Né? Depois eu acho que ele também morreu, é que liberaram. Tinha uma carga horária muito grande. Sim, até hoje, EAD. né? São 4 horas diárias. Se dedicar quase que integralmente ao curso, né? Exato. Então, aí acabei não fazendo, daí fui emendando um trabalho no outro, já também trabalhei não só como ator em teatro, trabalhei como contra-regra, trabalhei como contra-regra administrador, stand-in, multi-stand-in. Teve uma produção do João Acaiabe e da Joselita Alvarenga, que era Feche os Olhos e Entre na História, que eu entrei nesse trabalho para ser stand-in do Príncipe. Que era uma menina que passava por vários contos infantis. Vamos explicar o que é stand-in? Stand-in é aquele ator que fica ali de reserva, aprende um papel do outro ator. É o substituto né? daquele ator. Né? O stand-in do personagem tal. E quando o outro ator não pode, então é o stand-in que entra no lugar. É um substituto. Enfim, eu sei que nesse trabalho eu fiz stand-in de todos os personagens da peça, menos do príncipe. Porque o príncipe não eu fiquei faltava. Tantos anos trabalhando com eles, a Joselita e o Acaiabe foram muito generosos, muito generosos, que eu fui aprendendo, fui passando de personagem em personagem, fui aprendendo todos os personagens, só não fazia os personagens femininos. Aliás, um personagem feminino eu fazia, que era a irmã malvada, uma das irmãs malvadas da Cinderela. Isso é que se chama de versatilidade. Mas o texto até que permitia, porque Sim, eram claro. para ser figuras femininas, mas figuras meio grotescas, né? Então, um homem fazendo o papel de uma mulher já fica pesado, né? Eu só sei que eu fiz o Príncipe uma vez. E administrava o espetáculo, administrava assim, no sentido de fechava a bilheteria, fazia as contas, pagava os atores, enfim, fiquei um tempão trabalhando com os dois. Que foi um período muito feliz da minha vida. Eu imagino, trabalhei com a Acaiabe, eu fiz o Caso Walter e Kate com a Acaiabe. Nossa. Uma delícia de espetáculo. E a Acaiabe é uma pessoa muito especial. É um amigo muito querido. Muito carinhoso, muito cuidadoso, delicado, enfim, muito generoso. Aliás, foi o Acaiabe que me dirigiu, então aí eu tinha que me profissionalizar. Então eu fui procurar a banca do sindicato, comprovando trabalhos realizados, né, desde a minha época de teatro amador. Para tirar o seu registro Para tirar o meu profissional. registro. E foi o Acaiabe que me dirigiu num texto do Timochenko, o Pagliatti. Sim, o Palhaços, né? Que então eu separei lá uma cena e foi o Acaiabe que me dirigiu pro teste da banca do sindicato, né? E aí tirei meu registro. Quando isso? Foi em 87. 87. Eu cheguei em 85. Você lembra quem foi a sua banca do sindicato? Menina, eu não lembro muito bem. Eu lembro que estava a Eva Vilma e uma querida que foi me acalmar no pé da escada antes de eu fazer meu teste, porque eu estava muito nervoso, não vou lembrar o nome dela, meu Deus. Que chato, que vergonha, mas enfim, é uma grande também atriz. não dá pra gente lembrar de todo mundo, né? Enfim, eu lembro da Eva Vilma, que a única pergunta que ela me fez, por que eu queria ser ator, não lembro o que eu respondi para ela, mas deve ter sido alguma coisa bem convincente e coerente, porque acabei ganhando o meu registro profissional. E como é que você chegou na dublagem?
Bom, a vida da gente, né, como ator, no início, é sempre muito difícil. Em paralelo com tudo isso, eu também fui maquiador. Ah, sim. Então não contei essa outra faceta. Passei uns 3 anos fazendo maquiagem estética mesmo, no salão, fazendo o dia da noiva, maquiando madrinhas e tal. E em paralelo fazendo teatro. Mas, assim, a vida da gente é cheia de altos e baixos, é muito inseguro e tal. E tinha uma época que eu estava já pensando meio que em desistir. Eu falei, não, é muito sofrimento, eu vou voltar para Rio Preto, não quero mais. E aí conheci, no salão onde eu trabalhava, tinha um maquiador que morava, olha só, morava junto, dividia apartamento com Carlinhos Laranjeira. Querido Né? Carlinhos Laranjeira. Carlinhos Laranjeira, querido, outra pessoa assim, outro anjo. A voz do Giban, para quem não sabe. Outro anjo na minha vida que, assim, sem me conhecer, aí esse colega do salão falou de mim para ele, falou da dificuldade que eu estava passando. E ele, sem me conhecer, ele falou, não, manda ele vir falar comigo, eu apresento ele na Álamo, lá ele faz um estágio, faz um teste e tal. E aí comecei. Então você começou na época dos tokusatsu, é isso? Na época? Dos tokusatsu, aqueles filmes japoneses? Sim! Que era ele estava fazendo, né? Tasquete! Era um tasquete direto. O tasquete em japonês é socorro. Socorro! E comecei nessa época, lá na Álamo, Nair, o Baroli dirigia lá. O Líbero não, o Líbero já tinha falecido na época, porque eu comecei em 92. Ah, tá. O Líbero já tinha falecido. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes, exato, E foi assim, foi Carlinhos Laranjeira que me levou para a dublagem. E lá eu fiz um teste lá com o seu Michael. E como você se sentiu nessa transição? Olha, me senti ótimo, porque era um orgulho para mim, enfim, ter conseguido chegar nesse mercado, enfim, ter sido aprovado para fazer determinado trabalho numa casa de dublagem, ainda mais a Álamo, que era uma casa tão conceituada. E você famosa. conseguiu fazer coisas em dublagem que te satisfizessem tanto quanto você se satisfazia no teatro? Sim, claro. Eu gosto muito, e assim, eu acho que isso qualquer ator vai dizer a mesma coisa. Hoje em dia, na dublagem, a gente vê dublagens e dublagens, né? É por isso que a gente está fazendo esse programa. Dublagens e dublagens. Para mostrar as diferenças. Porque assim, a gente, eu acredito, né? Eu acredito que tem que ter, ou melhor, deixa eu dizer de uma outra forma. É muito mais gratificante, muito mais prazeroso para um ator quando você vai dublar alguma coisa, como eu diria, uma dramaturgia. Sim. Enfim, onde tem um drama, onde tem uma história. Onde tem um personagem para você desenvolver. Claro que você não desenvolve o personagem. Quem já desenvolveu o personagem foi o ator que originalmente fez o filme. Mas você tem que ter talento para chegar lá. Mas você tem que ter a sensibilidade de captar, isso, de entender a construção que aquele ator fez para aquele personagem, né? E aí construir a tua dublagem em cima daquele caminho emocional que levou aquele personagem. Por que eu falo que hoje existem dublagens e dublagens? Porque existe dublagem de dramaturgia, de ficção, enfim, e existe dublagem de documentários e coisas mais técnicas, realities, que já não já foge um pouco desse, porque você está dublando uma pessoa real, não é um personagem, uma pessoa que enquanto está falando ali está pensando no que vai falar. Esse né? É o grande desafio, né? E esse é o grande desafio para o dublador também, não que uma coisa não desmerece a outra, porque você tem que ser tão inteligente e sensível quanto para dar realidade, a mesma realidade, para dar naturalidade àquele reality ou aquele documentário que você está fazendo. O público talvez não perceba essa diferença, porque quando o ator está em cena, ele tem o que é chamado de subtexto, ele tem as intenções todas por trás daquilo. Quando a gente está falando naturalmente, as intenções acontecem
um pouco instintivamente. Então eu estou falando e eu tô, tá boa, a água tá fresquinha. Tá ótima. E eu volto para cá e continuo. Esse tipo de mudança, quando a gente está dublando um reality, um documentário, é o grande desafio para o ator. Exato. Porque a gente perde o link, né? A linha. Exatamente. Né? Então é isso, claro, assim, e para mim, assim, eu tenho bastante prazer também em fazer desenhos animados, porque eu acho que para o dublador, para o artista que está ali atrás da bancada dublando, o desenho animado te dá uma margem muito maior de interpretação e de criação, Sim. né? Então, você pode criar mais. Eu acabo me divertindo muito. Eu lembro quando eu dublava Doug, lá na Alamo ainda, quem me dirigia era o Novoa, Ricardo Novoa. O Ricardo ficava um pouco bravo comigo às vezes, porque eu me envolvia tanto com o desenho que às vezes eu perdia o ponto de entrada, porque eu ficava assistindo, né? E cantar? Você já cantou em dublagem? Já cantei bastante em dublagem. Na época que o Jorge Barcelos tinha Megasom, lá perto do Instituto Biológico, isso, né? O Jorge fazia muita coisa para Disney, de musical. E nessa época, eu ficava enchendo todo mundo, assim, porque eu tinha gravado uma fita demo, né? Uma fita demo é uma fita com uma demonstração de você cantando algumas músicas em vários gêneros. E eu tinha feito uma fita demo bem amadora na casa de um colega, no computador dele lá, no sintetizador dele. Está falando de uma coisa meio antiga, fita cassete. Fita cassete. Aquilo que hoje vocês fazem, a gente faz no celular. Se vocês não sabem o que é fita cassete, é a mesma coisa de uma fita VHS, só que em versão menor para ouvir música. É uma fita de áudio. Então eu ficava enchendo todo mundo nos estúdios, né? Eu andava com o Walkman, a minha fita, e ficava fazendo todo mundo ouvir a minha fita, inclusive o Jorge Barcelos. E aí você foi e começou a cantar em dublagem. Aí comecei a cantar em dublagem. E hoje em dia, enfim, a gente faz algumas coisas. A TV Grupo trabalha muito com desenhos musicais. O que você fez recentemente? Eu fiz A Bela e a Fera no cinema, uma pequena participação. Cantando. E eu acho que aquele... Doutora Brinquedos, que também é uma série musical, eu não sei. Não sei muito, não acompanho. Porque eu sou meio lesado, assim. Mas nós somos, a gente grava, a gente não sabe o que gravou, o que foi, qual que é, enfim, porque é tanta coisa. Às vezes você faz 5, 6 escalas num dia de um estúdio para o outro, você não grava o que você... Então eu quero te agradecer muito a tua presença e eu te deixo aí para você dizer o que você quiser dizer sobre a tua profissão, sobre o teu trabalho. Olha, o que eu digo sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, é assim, ame-o ou deixe-o. Né? Porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é só glamour, não é só glória, né? É muita ralação, você tem que se dedicar muito, tem que estudar muito. Para você ser um bom ator, seja em que área for, seja na dublagem, seja no cinema, na TV, no teatro, você... tem que ter cultura. Tem que ter cultura e conhecimento que vai te dar, quer dizer, tem que ter inteligência também, porque aí essa inteligência aliada ao conhecimento e à cultura vai fazer você escolher caminhos mais acertados na construção de cada personagem, na dublagem, quando você bate o olho num texto, para você entender e interpretar aquilo de prima. Então, estudem. Se dediquem, muita dedicação, muito amor e honestidade, né? Aí é uma fórmula que sempre dá certo. Poxa, que bonito. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Bem-vindo. Eu que agradeço. A casa é sua. Obrigada, gente. Obrigado. Até a próxima.